aceito a Deus e dedicar a minha vida a Ele, pregar o Evangelho, independente de qualquer circunstância. O segredo é louvar a Deus sempre, sempre, sempre e sempre. O ano era 1962. O Brasil estava sob o comando do então presidente João Goulart. Este foi um ano de muitos acontecimentos no país. A seleção brasileira conquistou a segunda Copa do Mundo contra a Tchecoslováquia. João Goulart também sanciona a lei do 13º salário para os trabalhadores do Brasil. Mas a nossa história começa em 5 de janeiro de 1962, no estado de Pernambuco, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Nasce Marcelo de Oliveira, fruto do amor de seus pais, José de Oliveira e Maria do Socorro, no Hospital Virgínia Guerra. Anos depois, seus pais decidem morar por um tempo no interior de Pernambuco, onde Marcelo de Oliveira teve uma de suas principais experiências espirituais. Muitas experiências espirituais que eu tive desde criança, eu digo que tive uma tomada espiritual. No momento em que eu, sem saber orar, sem nem entender bem o que estava acontecendo, eu pedi a Deus que Ele me desse o poder de tocar as pessoas doentes, enfermas, e que eu pudesse tirar a dor, aliviar o sofrimento delas e até curá-las. Que suas feridas sarassem, enfim. Sem saber, eu pedi a Deus naquele momento um ministério de cura e de libertação. Aqui neste lugar aconteceu algo muito importante que marcou a minha vida espiritual. E eu vim aqui, estava com uma peteca, catando passarinho, e de repente eu parei. Algo me tomou e eu comecei a orar, sem saber. Eu não sabia orar, eu não tinha muito entendimento de Deus, do Senhor Jesus muito menos. Mas eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus que Ele me desse um poder. Eu não sabia ao certo nem o que estava dizendo, pois eu era muito inocente. E eu pedia a Ele que Ele tocasse minhas mãos e que eu tivesse um poder de tocar as pessoas que tivessem dores, que tivessem enfermidades, para que eu pudesse tirar as dores e as enfermidades dessas pessoas. Pois nesse tempo, minha avó estava doente e ela necessitava de ajuda. Eu queria ajudá-la e não sabia como. Isso tudo ensejou e ajudou eu fazer esta oração e ter esse momento, que não foi uma situação natural, foi sobrenatural. E a partir dali, minha mente mudou. Eu sempre estava ali com aquele pensamento espiritual, e isso durou, sei lá, mais 10, 12 anos, para um despertamento maior espiritual,
a história do meu sacerdócio, que eu acredito que começa aqui com a oração que aqui foi feita e com o toque de Deus na minha vida que aconteceu aqui. Ainda criança, juntamente com seus pais e seus irmãos, ajudou a construir a casa onde moraram por alguns anos. Esta casa tem uma grande importância para mim. A casa que meu pai construiu e eu também ajudei a construir. Quando criança, digo que ajudei porque eu ia buscar material nas olarias, ali embaixo à beira do rio, e o material foi todo tombado no lombo de burro, de jumento. E eu morei aqui um tempo, pouco tempo, depois voltando para minha terra natal, Jaboatão. Aqui tem um ponto importante que eu lembro muito. É uma pedra que tem ali, onde minha mãe me dava banho e me deixava lá para secar. E essa casa aqui marcou muito minha infância. Como eu disse, eu tive aqui 3 anos e pouco, não sei se chegou a 4 de minha vida, mas para mim isso aqui conta muito, porque aqui eu tive também muitas experiências espirituais, mesmo quando criança. Eu sentia Deus na minha vida e assim tudo isso me dá a convicção de que desde o ventre de minha mãe fui marcado para ser o que sou, um sacerdote de Deus, um servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim foi marcante. Eu sempre gostei muito de animais, eu gostava de cavalos, de andar a cavalos, mas não tinha muita oportunidade. Naquela casa eu tive a oportunidade de andar, cavalgar uma burra, enquanto tombava material para a construção. E depois eu comprei meus cavalos, né, e gostava muito de sair sozinho, cavalgar na chuva, e ali eu orava, buscava a Deus, era tudo muito bom, sempre foi tudo muito bom. De volta a Jaboatão dos Guararapes, as experiências espirituais daquela criança, agora então jovem Marcelo, continuavam, porém de uma forma diferente. Eu me envolvi com feitiçaria, bruxaria, macumbaria, idolatria, e então minha vida ficou muito assim, oprimida. Eu fiquei muito oprimido espiritualmente, e estava ali em busca da verdade, eu queria a verdade. Só que quando não se conhece a verdade, não se tem familiaridade com a Bíblia, a gente fica acreditando em tudo. E é muito fácil de se enganar alguém que não tem um conhecimento de fato da Bíblia. Eu sempre busquei poder, o poder de poder ajudar. E eu achava que também na feitiçaria, na macumbaria, essas coisas, eu encontraria algum poder para me ajudar e ajudar as pessoas. Mas aí a minha vida se tornou um caos. Eu era tomado por espíritos imundos, influenciado por eles. Houve um tempo assim que já estava Deus me chamando para o ministério, e quando eu quis fazer um pacto com o mal, que eu queria praticar bruxaria, feitiçaria,
E então Deus impediu, numa visão que aconteceu, uma revelação, uma coisa muito interessante. Esse é o cemitério no qual o jovem Marcelo de Oliveira teria feito um pacto com o maligno caso não tivera Deus intervido com um forte fenômeno espiritual, o que o fez desistir de tal pacto. O cemitério não era longe de minha casa. E eu preparei tudo aquilo que era necessário para então eu fazer um pacto com o mal. Li muito o livro do Cipriano, Cruz de Caravaca, Bruxas não sei de quê, e outros livros que me conduzia à magia negra, à bruxaria, à feitiçaria. Então eu concluí ali. Peguei um modelo lá de um pacto e preparei tudo o que era necessário, e eu haveria de estar meia-noite no cemitério. Às 10 horas já estava tudo pronto, às 22 horas tudo pronto. Então eu resolvi esperar um pouco. Tudo aquilo que estava ali comigo para o pacto, o que tinha de rasgar, rasguei, toquei fogo, tinha de quebrar, quebrei, enfim, dei um cabo a tudo aquilo ali. Porém, não fui à igreja nenhuma. Continuei ainda com alguns espíritos imundos. Marcelo de Oliveira trabalhava como balconista de farmácia na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, na rua Duque de Caxias. Diariamente passava por muitos lugares da cidade de Recife, entre elas a Praça 17, onde aconteceu mais uma experiência espiritual. Nessa Praça 17 eu lembro de algo muito interessante. Eu sentado em um banco da praça e chegou um espírito denominado Yansan, começou a falar comigo e disse que ela não era o que eu pensava ser. Nego, me chamavam de Nego. Nego, tu estás enganado comigo. Depois ela disse, tu estás enganado com Zé, tu estás enganado com a Gira. E saiu dizendo vários outros nomes com os quais, digamos, eu tinha relação espiritual, devoção. Ela disse, nós não somos, eu não sou o que tu pensas que eu sou, e não somos o que tu pensas que somos. Vai logo para o teu homem de branco. Tu não nos pertence mesmo? Então vai logo para o teu homem de branco. Mandando ao Senhor Jesus, me encaminhando ao Senhor Jesus. Mas eu não aceitei muito aquilo, fiquei assim, mas continuei normalmente, fazendo oferendas, reverenciando, ouvindo, consultando. Levou um tempo ainda para eu aceitar o que eles disseram naquele dia, num banco da Praça 17. Pouco tempo depois, ao ouvir um programa de rádio, O Despertar da Fé, foi divinamente tocado, começando assim sua transformação espiritual. Eu ouvi um programa, O Despertar da Fé, programa da Igreja Universal do Reino de Deus, e pastor Carlos Magno, e ele disse algumas coisas interessantes. Ele falou muitas verdades com relação àquelas entidades, aqueles espíritos nos quais eu acreditava e aos quais eu havia me devotado. E por curiosidade, eu fui à igreja na Avenida São Miguel, em Afogados, bairro do Recife. O pastor anunciou que haveria batismo. Eu já estava ali convertido, inclusive já era obreiro da igreja. Foi tudo muito rápido para mim e foi um dia diferente para mim. Ali eu me senti muito de Deus, me senti muito fortalecido
e me entreguei de corpo, alma, mente e coração para a obra de Deus sem nenhuma restrição. E eu comecei como obreiro, auxiliar, então pastor titular, até também liderei estado como o estado da Paraíba. Ainda como pastor na capital de Pernambuco, foi enviado para liderar sua primeira igreja na Avenida Caxangá, no número 500. Me foi confiada essa igreja, onde eu fui exercer o cargo de pastor. Cheguei lá, só tinham 4 pessoas, a igreja não havia sido ainda inaugurada, e aí Deus abençoou. Eu recebi muita confiança, o pastor Magno me deu muitas oportunidades e confiança. Eu honrei todas e não decepcionei em nenhuma. Eu ganhei um programa de rádio na Rádio Continental. Abram-se portas, brilhe a luz, vem agora a saúde, a vida e a paz. A todos os ouvintes e a todos que comigo invocam agora o nome do Senhor Jesus Cristo. Fiz um programa e as pessoas começaram a ouvir e dar crédito a tudo que eu dizia. Uma semana a igreja estava praticamente cheia. Pedi mais bancos, aí mais uma semana pedi mais bancos e o pastor sem entender. Então chegou o dia da inauguração, a igreja estava lotada. A igreja cresceu tanto que me tiraram de lá. Não por incompetência, mas por competência demais, porque a igreja cresceu com o trabalho que Deus fez através de mim. E colocaram outro pastor. Não tiro a razão de quem fez isso, pois eu era, de fato, muito inexperiente, porém muito abençoado por Deus. E Deus fazia maravilhas ali. Aí quando me tiraram a segunda vez, a igreja começou a diminuir. Me colocaram de volta e foi um excelente trabalho. Um ano depois, foi enviado para a cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, onde atuou como pastor líder do estado. Fui mandado ao estado da Paraíba, João Pessoa, capital, e lá comecei no Alto Roger, na garagem da Rogetur, antiga garagem da Rogetur. Foi delicado, porque eu era, assim, muito magro. Quando o pastor me apresentou, tirou de lá um pastor, sei lá, pesava lá os seus 115 quilos, tinha lá 1,90 m ou mais de altura, e colocou lá um palito. Eu ouvi. Quando o pastor anunciou que o pastor que então estava lá, estava saindo e disse: o pastor de vocês agora é o pastor Marcelo. Ele me chamou e eu subi ao altar e eu ouvi nitidamente alguém dizer: o pastor agora é isso? Não foi é esse, é isso? Acabou com a igreja. E algumas pessoas olhavam e balançavam a cabeça, porque eu era muito novo, né? O pastor perguntou: e agora? O que é que você vai fazer? Eu disse: me dê 30 dias. Em tudo, a igreja vai estar 3 vezes maior e melhor. E eu superei minha promessa. Os anos se passaram e muitas pessoas foram convertidas, e o então pastor Marcelo recebe mais uma missão que novamente mudaria sua vida. No ano de 1987, foi enviado ao estado de Alagoas para liderar a Igreja Universal na cidade de Arapiraca, onde com grande sucesso evangelizou e transformou a vida de milhares de pessoas. O segredo é louvar a Deus sempre, sempre, sempre e sempre. A bem da verdade, quando eu estava ainda na Universal, 6 meses depois de minha primeira igreja,
na Igreja Universal, comecei então a ter visões, revelações do ministério que tenho hoje. Foi um tempo delicado, um tempo difícil, de algumas coisas incompreensíveis. Compreendi tudo depois. Eu fui até o meu líder e entreguei o meu cargo. Após ter entregue o cargo e igrejas que lhes foram confiados no Ministério Universal do Reino de Deus, voltou ao Recife buscando entender e atender o novo chamado e direção de Deus em sua vida. Então, começa a história da ISJC. Quando ele saiu daqui de Arapiraca para ir a Recife, ficar com a família, para receber uma resposta de Deus, e fazer uma consagração, eu fui com ele a umas terras dos tios dele, que eu não lembro exatamente o nome do lugar, mas estive com ele alguns dias. Foi dizer o quê? Orar e buscar uma resposta de Deus. Quando volta dessa viagem, dessa consagração, aí eu vou a João Pessoa, visitar meus pais, e ele fica em Recife, até que tenha o momento certo de vir para Arapiraca. Pedi a Deus que me mandasse para o pior lugar do Brasil e onde ninguém me conhecesse, para que então ficasse provado de que Deus estava realmente me chamando para um ministério e começar do zero. Mas Deus tinha um propósito comigo em Arapiraca. Eu vim para Arapiraca chorando o caminho todo, dizendo que não viria. E vindo, ou seja, sendo trazido por Deus. Eu disse, pronto, Deus, estou aqui, e agora? No dia 16 de março de 1988, ele vem a Arapiraca por Deus. Para quê? Para iniciar, ver como seria, na verdade. E quando chega, encontra já as pessoas o aguardando. Onde teve a primeira reunião aqui na Rua Brasília. O pastor foi embora daqui para Recife, né? E eu fiquei em casa, senti muita saudade, fiquei em casa sem ir para nenhuma. E eu, como gostei muito, fiquei com muita saudade, sempre eu e o seu Cícero ficava orando a Deus para que o pastor voltasse para aqui, para Arapiraca, porque a gente ficou com muita saudade. E a gente passou uns dias só orando, sentindo falta. Aí quando foi um dia, eu ia passando na frente da casa do seu Cícero e ele me chamou. Então, Terezinha, vem aqui. Aí quando eu cheguei perto assim, tinha um carro parado e ele disse, olha quem está aqui dentro. E quando abriu a porta, aí era o pastor Marcelo. Eu me emocionei muito, né? E senti prazer de saber que ele estava de volta. Aí, nessa mesma noite, já teve reuniões lá, pouquinha gente, porque ninguém sabia que ele estava aqui, né? Não convidei ninguém de igreja nenhuma, fiquei ali, passei o dia na casa desta pessoa. Tinha ali 8 pessoas, eu fiz uma reunião. E a notícia se espalhou que eu havia voltado a Arapiraca e tudo começou a acontecer. Na casa do senhor Cícero, La Paz e Dona Nice, que me receberam como um filho, me acolheram e eu fiz essas reuniões na casa deles, depois num salão que eles tinham, ainda tem, e então, em pouco tempo eu aluguei um salão e Deus confirmou ali, e o nosso ministério cresce todos os dias. A Igreja Santa de Jesus Cristo teve início no bairro Brasília, em uma garagem na casa do casal Cícero e Dona Nice Bernardino. Foi na minha casa, na Rua Brasília, número 200. Aí botei umas banquinhas velhas, caixão de tomate, umas bagaceirinhas. Aí sei que foi o culto. Na época, era um salão, tinha um
um supermercado, aí colocaram uns caixão de tomate. E a gente sentou-se, ficamos assistindo a reunião. E ali tinha pouca gente, assim, umas 14 pessoas, por exemplo, parece que era 14. E eu fiquei em pé, eu nem sentei, só tinha uns caixotes assim, em volta eu não sentei. Então, tudo ali, eu sabia que ali era meu lugar mesmo, no lugar que Deus operava. E a gente é uma história que poucas pessoas sabem ou participaram com a gente, né? Que foi tudo o início. Não tinha condições, ele nos acolheu e a gente também, né? Que foi a primeira reunião, a gente assistiu ali na casa do seu Cícero. Mas de fato, de verdade, né? Para a gente é uma alegria porque hoje, quando é 5 do 3 de 88, né? Ninguém sabe quanto tempo esse filme vai durar. E eu sei de uma coisa, né? Está registrado aqui, né? A gente tudo junto aqui. Eu, pastor Marcelo, fiquei aqui 7 meses em Arapiraca, levando a palavra de Deus para o seu filho e sua família e algumas das pessoas que aqui se encontram, né? Então, para mim é um prazer, né, estar aqui. O seu Cícero opinou da gente vir aqui para registrar a nossa presença aqui em Arapiraca, né, na sua casa. E já está registrado, que Deus abençoe. E espero que por muito tempo a gente esteja unido. Tanto eu estando aqui, mas como estando longe. A gente está reunido pelo Espírito, pela unidade do Espírito Santo. Então, para mim, a alegria, a honra, o carinho e o amor que o seu filho me tratou, né, tanto a mim como a minha família. Eu estou muito satisfeito, estou muito feliz, porque conheço tanto o seu Cícero como toda a sua família, né, do povo de Arapiraca, que me tratou com um carinho especial. Que Deus abençoe a todos. 3 meses depois, mudou-se para um salão alugado no mesmo bairro, onde ficou conhecida como Casa dos Milagres. Na Rua Brasília, em um salão alugado, que eu fiz alguma reforma, alguma adaptação e comecei a usar. Lá era Casa dos Milagres. Passando-se um ano, a igreja cresceu extraordinariamente. Então, realizou a compra de um terreno para a construção do primeiro templo ISJC em Arapiraca. Eu comecei a orar muito e a pedir a Deus que Ele me desse um terreno aqui em Arapiraca para a construção de um templo. E a igreja começou a crescer. E começamos a construção e não tínhamos dinheiro para comprar nenhum tijolo. Mas com 19 dias, aquele templo da André Leão estava erguido e eu já estava pregando lá. Eu transformei aquilo ali num dia. Ou seja, à noite eu transformei em um dia, porque trabalhávamos ali 24 horas. Ele disse, olha, seu negócio é pesado. Eu disse, não, para Deus não tem nada, não. Nada, é maneiro. O senhor vai ficar para aqui e o povo gosta da sua pessoa e nós vamos trabalhar para fazer. E assim foi feito. E na construção havia as necessidades e aí tinha que se dividir a comida. Eu mesmo que era fazer essa parte da cozinha, eu tinha que dividir um ovo para 3, para 4. Tinha que mexer e fazer uma comida que desse para todo mundo. E não havia reclamação, não havia murmuração da parte daqueles que dividia o alimento tão pouco para tanta gente. Isso aí. E o pastor Marcelo, como de frente, ele também deixava de comer para servir quem estava fazendo a obra, a construção do templo aqui na André Leão. Um ia carregar uma pedra, carregava o tijolo, outro ajudava. Sei que ajudou, que ainda hoje todo mundo vê como é que está ainda da igreja, né? Que ali foi o fundamento ali. Ali aquela igreja tem muita história da gente e de quem passou por ali e quem está ainda. E a gente ajudou. Eu me senti muito prazerosa de levar arroz doce, levar comida para lá, para os trabalhadores. E também botar tijolo, carregar tijolo ali. Para mim era uma satisfação, queria ainda fazer, mas não dá mais não, né?
Nas primeiras reuniões, era a irmã Vandete, a irmã Alta, a irmã Marlene, e também, além do assento da gente, que era esse caixão de tomate, era o que? O pastor, quando construiu a igreja da André Leão, aquela, o pastor construiu o que? Para a gente não ficar sentada no chão, nem ficar. Ele construiu uns bancos, eu acho que a menina lembra de uns bancos, que ele mesmo quem construiu, porque não tinha condições de pagar nem de comprar, ele quem construiu. Lembro-me claramente, nos meados dos meus 3, 4 anos, quando estávamos sentados, eu num cavalete sentadinha e ele ao lado, a gente comendo cuscuz com feijão. Aí ele chegou para mim e disse, e começou a falar dos sonhos, né? De tudo que ele dizia que o Senhor Jesus faria. E nesse exato momento ele olhou para mim e disse, filha, você acredita nisso? Você acredita no seu pai? E eu disse, acredito, pai. E hoje a gente vive, né? Todas aquelas palavras que um dia ele me falou. Ele contando dos sonhos do que o Senhor Jesus um dia iria fazer. E diante da situação seria impossível, né? Pelo poder da fé mesmo. Muita gente boa, muita gente voluntária, muita gente dedicada. Até mulheres faziam o papel de servente de pedreiro. E muitos pedreiros e ajudantes chegaram ali e me ajudaram. Foi um fenômeno. Foi uma coisa assim de Deus. Eu não tinha dinheiro nenhum, pois eu comprei o terreno, no tempo dos milhões, por 2.700.000, eu só tinha 2.500, dei os 2.500, paguei, fiquei devendo 200 para pagar com 30 dias, paguei antes, mas não tinha dinheiro para a construção. E com muita honestidade e transparência, como sempre, administrei tudo, Deus multiplicou e nós conseguimos ali um grande milagre. Deus me escolheu e escolheu a Igreja Universal para eu ter o meu iniciar como sacerdote na Igreja Universal. Mais uma vez agradeço e confirmou tudo, de que Ele tinha um ministério para mim, porque tudo deu certo, do nada tudo aconteceu. Muita gente eu não esqueço e sou muito grato que acreditou, que lutou, que confiou, que ajudou nos momentos mais difíceis. É muito bom lembrar isso aí. Foram momentos difíceis, mas porém de grande satisfação, porque cada realização trazia uma grande satisfação. O pastor Marcelo locava ônibus, porque nem todo mundo tinha transporte na época para ir. Aí nós íamos para Belo Monte, o rio Belo Monte, na cidade de Belo Monte, né, um rio, onde lá acontecia o batismo. E era muito emocionante, gente, falar do batismo, de saber que eu desci as águas na Igreja Santo Jesus Cristo, é muito emocionante, porque foi onde me acolheu, foi onde eu encontrei Jesus de fato, de verdade. Eram pessoas que, por ser uma quantidade pequena de pessoas, nós vivíamos como se fosse uma família. Então, aquela família que um abraçava o outro, um ajudava o outro, e tendo toda a orientação e determinação do líder, pastor Marcelo, claro, né? Mas era uma igreja muito aconchegante. Qualquer pessoa que chegasse na igreja, apesar dela ser pequena ainda, mas era bem recebida, muito bem recebida. A igreja estava crescendo. Pessoas dos 4 cantos da cidade vinham conhecer o novo ministério que se formava em Arapiraca. E mais um sonho do pastor Marcelo estava prestes a acontecer: a formação da primeira banda da ISJC. Comecei a desejar que a nossa igreja tivesse uma banda. Eu nem tinha o dinheiro para comprar os instrumentos, não sabia tocar e não tinha ninguém assim que tocasse.
com dificuldades, eu comprei um teclado que não prestou, aí depois comprei uma guitarra e comecei a aprender a tocar essa guitarra. E eu digo, eu vou aprender a tocar e cantar essas músicas. E assim, na minha insistência, eu consegui, com a ajuda do pessoal da banda Vida Nova e do Joel, enfim, eu consegui. Então eu tocava guitarra e cantava. Aí depois eu mudei da guitarra para um teclado. Dei a guitarra a uma outra pessoa e me tranquei num quarto e disse, eu só saio daqui quando eu aprender a tocar e cantar com o teclado 3 músicas. Aí já tinha o teclado, a guitarra, comprei a bateria, ou foi o contrabaixo, aí fui tocar contrabaixo e comprei a bateria, então estava formada a banda, né? Já tinha guitarra, contrabaixo, teclado e bateria. E ali o pessoal se envolvendo ali, e a gente muito ajudado, sou muito grato ao pessoal da banda Vida Nova, ao Joel também, que nos ajudou bastante, e a gente conseguiu montar a primeira banda precariamente, tocando precariamente, ninguém sabia muita coisa. Uma das principais músicas cantadas até hoje pelo pastor Marcelo na Igreja Santa de Jesus Cristo é a música O Homem, de Roberto Carlos. Eu acho essa música muito interessante, ela tem uma mensagem muito interessante, eu curto muito essa música. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Uma de suas grandes realizações foi a construção de seu novo templo-sede, localizado na rua Benjamin Freire de Amorim, número 1128, bairro Brasiliana. Deus operou um fenômeno, milagre financeiro em minha vida pessoal. E então, eu resolvi doar tudo para a igreja. Comecei a procurar um terreno, procurei vários, tentei alguns negócios e no momento em que eu já estava cansado, faminto, eu disse, hoje mais não. Decidi não procurar mais. E de repente, naquele momento eu disse, quando Deus fundou Arapiraca, Ele colocou a mão em um terreno e disse, aqui é de alguém meu. Eu disse isso. Então, saí de onde eu estava, andei uns 300 metros e olhei à minha direita e vi um terreno que era improvável de ser. Mas eu disse, o terreno é esse. E alguém disse que era muito complicado. Eu, porém, disse, vá atrás. O terreno já estava loteado, já havia se vendido alguns lotes e eu consegui comprar parte do loteamento. E depois eu disse que queria o restante do terreno. Numa madrugada, eu estava nesse terreno, me ajoelhei, beijei o chão e disse, aqui é meu.
E depois eu disse, o meu Deus vai fazer eu comprar este terreno por um preço que eu possa pagar. E aconteceu que eu comprei o restante do terreno pelo preço que eu determinei. Tudo foi como eu disse, para cumprir-se a palavra do Senhor Jesus quando diz: e tudo quanto disserdes com tua boca, crendo no teu coração, assim será. Essa palavra se cumpre na minha vida há muito tempo. Se repete com fatos e fenômenos, testificando de que a palavra do Senhor é verdadeira. Quando o pastor falou para mim que estava comprando o terreno, por sinal, o dono do terreno, ainda ele era muito meu amigo. O pastor não estava nem em condições do dinheiro suficiente para pagar o terreno, que não foi caro, foi na época, sim, mas ele não tinha condições de fazer o pagamento total. Mas tinha uma F4000, falou comigo, seu José, eu vou vender a minha F4000. Agora esse terreno vai ser da Igreja Santa de Jesus Cristo. E resultado que vendeu de imediato o carro e graças a Deus hoje o terreno é da igreja. Desde o começo, o pessoal lá cavando, nós não perdíamos tempo não. A minha esposa sempre gostava muito de cuidar de comida e às vezes levava muito lanche para o pessoal que estava no serviço, entendeu? E a gente ajudava lá, carregando o tijolo, enchendo laje, fazendo tudo. E a gente fazia movimento, quem era membro da igreja na época, todos tinham que fazer movimento. Fosse de um jeito ou de outro. Isso eu não esqueço nunca, graças a Deus, né? Trabalhavam, né, até tarde da noite. Então nós ficávamos lá, eu levava o lanche deles, né, da noite, e a gente ficava lá, sabe, até a hora da noite, com eles lá também. Sabe, eu sentia aquela alegria de estar ali vendo aquela construção, sabe? E para mim era uma coisa assim, divina, sabe? De ver aquela igreja que eu presenciei também desde o início, né? Que eu sempre estava com meu esposo, né? Vendo lá aquela construção. Trabalhar pela obra do Senhor Jesus sempre foi o objetivo do pastor Marcelo de Oliveira, o que foi cumprido sob pena de várias provações. Tudo na minha vida sempre aconteceu precedido de um momento difícil. Tinha algo bom para acontecer, acontecia algo delicado, algo difícil, complicado na minha vida. Eu resolvi não comer, só tomar líquidos. Eu sempre gostei de fazer isso e digo, não, eu quero ler muito e eu quero só tomar líquidos. E comecei a tomar sucos integrais. Eu cheguei perto da morte, cheguei a reunir algumas pessoas, disse o que cada um havia de fazer e eu estava muito debilitado, mas muito mesmo. Resumindo, eu estava passando por um momento de transformação. Até mesmo também porque as pessoas nunca me aguentaram muito, que eu sempre trabalhei muito e para me acompanhar no trabalho era difícil. Em alguns momentos difíceis que a gente passou, foi quando o pastor teve o momento que ele teve um desgaste físico e mental, não é? E até ele conta algumas vezes. Foi difícil aquele momento. Até nesse momento ele foi diferente, né? Porque ele conta que chamou para conversar. Quando ele conta, é claro que ele brinca, né? Mas foi difícil porque ele
Imagina você, ele chegou e disse, olha, eu estou indo. Me lembro como hoje. Ele comprou uma cadeira de piscina para se deitar, porque não conseguia mais se levantar. E ele falou, estou indo, você vai ficar. Não foi fácil ouvir. Ninguém sabia disso. Poucas pessoas. Até a filha dele ficou sabendo por último, foi quando tomou as providências. Nesse exato momento que eu vi o pastor Dilson vindo de lá de dentro, né, saindo com os olhos cheios de lágrima, eu percebi que ele tinha falado isso, conhecendo o meu pai. Eu sabia que ele tinha deixado as coordenadas porque ele achava que não voltaria. Mas é como eu disse a você, quando a gente vive de fé, a gente pode até sentir tombear, assim, sentir, mas eu tinha certeza que ele voltaria. Aí eu perguntei o que estava acontecendo. Ele disse, o pastor está morrendo. E eu fiquei apavorada. Eu disse, como assim morrendo? Gracieto, foi horrível. Aí explicou que ele estava deitado numa cadeira, aquelas cadeiras de praia, de piscina, não conseguia se mexer. E ele estava morrendo. Aí eu disse, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí eu liguei para a filha dele, eu perguntei onde ela estava, ela disse, estou em Recife, estou em Parapiraca, daqui a pouco eu vim embora, que seu pai está morrendo. Aí ela perguntou, como assim? Aí eu disse, ele tá, aí contei. Ele não queria que chamasse ninguém, não queria que comentasse ninguém. E eu disse, eu vou me meter, porque eu não posso deixar meu pastor morrer assim. Aí foi que ela viu às pressas e o levou ao hospital. E nesse dia ele foi pro Arthur Ramos. Foi engraçado. Porque quando ele fez o exame lá, que mostraram o médico, ele disse, por quê? Estou mostrando um exame de um defunto. Esse homem com essas taxas não está vivo mais. E foi motivo até de curiosidade. As pessoas iam lá no quarto para ver o pastor com aquelas taxas que ele fez vivo. E eu lembro que depois, em alguns momentos, a gente ouvia no hospital, né? Tipo assim, como é que pode estar vivo? Numa situação dessa, ele está nessa situação porque não aconteceu nada. Num certo momento que eu fui lanchar, eu escutei as pessoas comentando isso. Rapaz, tem um cara aí que... Como é que pode estar vivo? Não aconteceu nada numa situação dessa. Ele já teria morrido ou ficado cego. Isso foi numa sexta. E no sábado eu fui visitá-lo lá. E no domingo Deus deu alta a ele. Até isso ele é diferente. E hoje estamos aqui. Tudo isso que passou na vida do pastor para ver uma mudança na igreja. E foi muito difícil, mas Deus sempre sabe o que faz, né? E tudo isso que o pastor passou, eu acredito, foi para ele se preparar para mais um crescimento na obra. Que o pastor, assim, sempre que acontece alguma coisa com o pastor, a obra de Deus sempre cresce. E a gente vem aprendendo isso ao longo dos anos. E ele é uma pessoa de muita fé. Esses momentos difíceis que ele passou, em nenhum momento ele demonstrou fraqueza. Ele só dizia que estava tudo certo, que ele ia passar. E quando ele não tinha o que dizer, ele ficava calado. Mas o calado dele é aquele calado de fé, de confiança. E isso passa para a gente, que essa fé, essa confiança que ele tem, passa para a gente que convive. E aprende também a confiar em Deus em todas as situações. O ministério da Igreja Santa de Jesus Cristo fundamenta-se no cristocentrismo e destaca-se pelos dons de cura divina, libertação e prosperidade. Hoje nós vivemos um momento muito importante na Igreja Santa de Jesus Cristo, é viver e ser cristocêntrico. Então, o que é ser cristocêntrico? O que nós temos aprendido com o nosso pastor Marcelo é colocar o Senhor Jesus como centro de nossa vida. Tudo que viermos fazer, tudo que viermos falar, seja falar e agir de acordo com o que o Senhor Jesus nos ensina na palavra dele. Não é pedir
a seu A, a seu B, a seu C. É pedir ao Senhor Jesus que Ele que é o centro de nossas vidas, é Ele quem é o único caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos aprendido isso com o nosso pastor Marcelo, e eu creio que as pessoas estão sendo muito abençoadas a partir do momento em que se tornaram cristocêntricos. Então, ser cristocêntrico é a melhor coisa que pode estar acontecendo nesse momento na Igreja Santa Jesus Cristo. Nós temos aprendido muito com o nosso pastor Marcelo, que foca nessa linha, ser cristocêntrico. É um orgulho muito grande de estarmos junto dele, levando o cristocentrismo para as pessoas e elas serem abençoadas e seguirem o Senhor Jesus. O meu ministério sempre foi marcado por momentos muito bons, especiais, por muitas curas, libertações e conversões. Eu já batizei muita gente. Através de mim, o Senhor Jesus já operou milagres extraordinários, até muitas curas e libertação. O meu ministério, o meu sacerdócio, ele tem essa marca. As pessoas ouvem a minha pregação, vêm e são curadas, são libertas de perturbações, de opressões espirituais. Essas opressões muitas das vezes confundidas com depressões. E, enfim, todas as pessoas que chegam à nossa igreja são transformadas. De algum modo, todas são abençoadas. Ele me deu, às vezes eu falo, ele me deu a vista que eu era cega. As pessoas cegas não entendem nada, ele me deu aquela luz para mim ver e enxergar até hoje, né? E graças a Deus, eu sempre digo para mim, o pastor Marcelo, para mim nesse mundo, eu digo a qualquer pessoa, eu sempre falo isso, para mim ele é uma pessoa muito, para mim é muito importante nesse mundo, Deus primeiramente e ele, porque através dele eu tenho uma filha que foi curada, essa menina mora em Curitiba, ela sempre fala, eu fui lá na casa dela, ela morando aqui, eu implorei, Maria, vamos ter uma reunião hoje especial, quarta-feira, do pastor, vamos. E ela estava com um problema muito. Um dia desse eu conversando com ela, ela sempre ela fala isso. E na hora que o pastor disse assim, bota a mão, se você tiver qualquer um problema, qualquer uma doença, qualquer problema de doença, de nascer do seu corpo, bota a mão, que você vai ficar curado. Depende de você ter fé e você acreditar. Ainda hoje ela fala, ela foi curada, não só foi eu, foi ela também. A minha vida mudou. Eu mudei, hoje eu sei o que é. Ele me ensinou a amar, que eu não sabia, né? Tudo de bom. Na minha vida, o que eu sou hoje, na minha idade que eu sou hoje, eu devo a Deus primeiramente, o pastor Marcelo, porque para mim ele foi a pessoa mais importante nesse mundo, para mim. Um certo dia eu passei 8 dias sem voz. Eu me alimentava, eu tomava água, eu comia, tudo eu fazia, menos falar. Só cochichava. Para me ouvir, alguém ouvir, e cochichando no ouvido. Eu não tinha som na garganta. Passei 8 dias. Após isso, vou para o médico. E aí, até meu marido deu dinheiro, médico particular, não tinha plano, e eu vou para o médico. Passando na casa da Anice, o portão estava aberto. Um dia anterior, ela tinha ligado para mim, que lá onde eu estava, na outra igreja, a Anice e o Cícero também estavam. Quando a gente saiu, foi de uma vez por toda. E ele... Aí é quando ela disse assim, no dia seguinte que eu passei lá, estava vendo um culto. Bem simples, num lugar simples. E disse para Nice, no ouvido, Nice, eu estou sem poder falar, que era uma oração. Aí quando ele ia passando assim, até com um caderno debaixo do braço, já para sair, apressado, a Nice disse para ele. Aí ele pôs a mão na minha cabeça, expulsou o que estava me incomodando e disse, diga amém. Menina, eu dei um grito em toda altura. Pronto, foi nesse momento que acabou. A voz voltou.
que Jesus fez esse milagre através dele. Bom, daí eu concretizei que eu ia até o fim da minha vida e queria servir a Deus. Tenho muitos amigos e tenho alguns especiais. E o Bartolomeu, da Realce, é um amigo que nunca sai do meu pensamento, que é uma pessoa sincera, honesta, verdadeira, é ovelha do meu pastoreiro, é reverente. Enfim, o Bartolomeu é um amigo extraordinário. Eu sofria de uma colite crônica de origem nervosa, do qual fui internado várias vezes. Qualquer contrariedade, qualquer um desgosto, uma raiva, uma coisa, questão de poucos minutos, eu estava curvado e várias vezes, 3, 4 dias, em cima de uma cama, sem poder nem me virar. Muitas vezes internado e passar vários dias sobre esse incômodo. E isso me atacava constantemente. E a última vez, já tem um bom tempo, me atacou e foi até a minha esposa que ligou para o pastor Marcelo, ele não estava em Arapiraca, e mandou que eu botasse o telefone no Viva Voz e fez uma oração muito forte e eu adormeci depois dessa oração. E as palavras dele confirmou tudo. E no outro dia, já fazia uns 3 dias que eu estava em casa. No outro dia, acordei praticamente sem sentir nada de dores, andando normal, fui trabalhar e até hoje esse mal desapareceu da minha vida. E eu só tenho a agradecer e muito agradecer o meu amigo, pastor Marcelo. Ele estava viajando e ligou para mim. Ele acreditou. Já está curado há mais de 5 anos. Não sentiu mais, ele sofreu muito com esse problema. Eu sou muito feliz porque Deus, de fato, me deu um dom de curar pessoas. Sou um privilegiado e por este dom consegui ajudar o meu amigo do peito, Bartolomeu. No ano de 2013, o pastor Marcelo criou o motogrupo Centuriões do Rei. O mesmo, além de realizar eventos motociclísticos, realiza consideráveis ações sociais, além de apoio a vários eventos esportivos e institucionais. Muito sedentário, resolvi comprar uma moto para fazer uns passeios de moto, que eu sempre vivi muito trancado, então não dava para andar só, comprei uma outra para o meu filho. E aí eu achei pouco, comprei uma outra para um pastor me acompanhar. E assim eu comecei, me movimentar de algum modo, fui melhorando e eu me propus a gravar um CD com mensagens, com uma mensagem, melhor dizendo, e eu parava nos sinais, trânsito, e distribuía aqueles CDs. Aquela moto era interessante, porque quando eu parava, as pessoas abriam a janela do carro e conversavam comigo e faziam alguma pergunta, eu respondia e já ia entregando o CD. Pois parar com uma moto simples, iriam dizer que era assalto. Comprei outras motos e aí nasceu Centuriões do Rei. Depois dessas motos, que são motos on-road, teve uma pessoa que me incentivou, Deus o abençoe, o senhor Carlão, e ele gosta muito de trilhas e me incentivou a fazer trilha. Eu não gostei, eu não queria nem saber. Ele deve estar sabendo disso agora, mas eu nem gostava quando ele falava para mim de comprar uma moto para fazer trilha.
De tanto ele insistir, eu comprei. Foi uma loucura, eu gostei demais. E daí comprei várias motos off-road, comprei quadriciclos, UTV e fui crescendo. Centuriões do Rei, não só no trabalho de evangelização, mas principalmente de assistência social. Está passando agora por uma modificação. A gente continua fazendo o que sempre fez e agora vai sofrer por alguma modificação que vai engrandecer muito essa marca, esse trabalho feito com muita sinceridade e seriedade. A primeira marca que anda comigo é o Centuriões do Rei. Anda no meu carro, anda nas propagandas dos meus banners e anda também nas minhas roupas. Hoje eu chego na Bahia, agora recente eu estava na Bahia, e o comentário é sobre o Moto Agreste. É aquela festa de motociclista que o pastor Marcelo preparava em pleno carnaval. Por que em pleno carnaval? Para tirar essa juventude. Porque eu perguntei ao pastor Marcelo, que evento grandioso em pleno carnaval. Ele disse, Carira, se eu tirar uma pessoa, 2 pessoas da prostituição, do mundo do crime, do mundo das drogas, para mim já é valioso, não tem dinheiro que pague. Isso acontecendo aqui porque o Moto Agreste, um evento de grande porte, eu acompanho vários eventos de motociclismo, acompanho vários eventos, né? E o pastor Marcelo, para fazer a parte de alimentação para todos os motociclistas, a parte de lanche para todos os motociclistas, a dormida, o cuidado com a segurança, que era helicóptero, por cima, por baixo ali, o policiamento. Então, a segurança fundamental, shows à parte, show em 2 rodas. Então, era um evento fantástico, né? Um dia eu fui correr para uma competição em Arapiraca, que todo ano tem uma corrida muito famosa lá, é uma das maiores do Nordeste. E durante essa corrida, os centuriões estavam com stand, fazendo uma ação social, uma ação de evangelismo lá na corrida. E aí o pessoal que estava trabalhando, os voluntários, né, da igreja que estavam trabalhando no evento, o pessoal dos centuriões, eles estavam servindo café, caldinho, água. E aquilo me chamou a atenção porque estava muito quente em Arapiraca. E nesse dia, eles estavam trabalhando e sempre sorrindo muito, sempre felizes. E aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei da arquibancada, né? Eu tinha acabado o treino e eu fiquei da arquibancada observando eles fazendo o trabalho deles, né? E eu falei, caramba, que olhar especial essas pessoas têm, né? E eu lembro que eu falei assim, pra Deus, comigo assim mesmo, né? Eu falei assim, eu quero ser igual a essas pessoas, eu quero ser feliz igual a essas pessoas servindo ao Senhor. Sabe, aquele brilho no olhar de cada um ali, todo mundo muito quente, e eles trabalhando assim, em prol da obra, né? E aquilo me chamou muita atenção. Naquela mesma hora, alguma coisa me mudou. E depois disso, o pastor Marcelo convidou e eu fui algumas vezes fazer a trilha com eles, né, essa ação, em alguns lugares de Alagoas. E me chamou muita atenção os locais que os centuriões vão, né, locais que muitas vezes carros não têm acesso e eles conseguem abrir caminhos que nenhuma outra pessoa consegue abrir. E eu lembro que a gente levava assim cesta básica, o pessoal da igreja, né? Os centuriões, eles levavam cestas básicas, comidas de criança, tipo biscoito, refrigerante. Eu lembro que tinha criança que nunca tinha visto um refrigerante na vida, sabe? Casas que você nem acredita que é casa. E eles chegavam nesses locais. E isso que mais me chamou a atenção dos centuriões. Ele abria esses caminhos que outras pessoas não chegam. E eu sou apaixonada pelo projeto, já gostava de moto, e quando junto as duas coisas, e é um dos projetos, eu sei que a igreja faz muitos projetos, mas esse é o que me chama mais a atenção. Além do motociclismo, uma outra paixão é o trap, tiro ao prato, um de seus hobbies preferidos. Constantemente visita clubes de tiro para participar de competições. Sou atirador esportivo. É um esporte. Como eu vou atirar sem armas? Um atirador esportivo, eu tenho que ter armas.
E o atirador esportivo, ele não tem armas para ofender a ninguém. Ou para defesa pessoal, ou como atirador esportivo. Meu esporte preferido, atirar. Gosto de fazer trilha e gosto de atirar. O tiro ao prato. Esse é o meu esporte preferido. Essa é uma espingarda 12 de canos sobrepostos. É uma beretta 692 de fita alta, preparada para o tiro ao prato. Eu atiro desde os 8 anos de idade e sempre gostei de atirar. Quanto ao tiro ao prato, pouco mais de 3 anos. Através do Dr. Geraldo, eu comecei a praticar o tiro ao prato. Esse aqui é o Dr. Geraldo Mota, dono do clube, um grande amigo e, como vou dizer, parceiro do tiro, né? Parceiro de tiro. Parceiro de tiro. É um grande atirador, um mestre, podemos dizer, no tiro. E nossa paixão é o trap, né? É, o trap. Trap é tiro ao prato. Doutor Geraldo. Um prazer imenso. É nosso, viu? A minha alegria é sua presença aqui. Ah, que é isso, que é isso. Sem o senhor aqui não tem muita graça aqui. Arma é comum e é segura para quem tem aptidão, para quem sabe o que está fazendo. Armas não foram feitas para todos, nem todos são bélicos, nem todos têm capacidade de manusear uma arma. Ações sociais constituem acentuada característica da ISJC. Pastores, obreiros e membros mobilizam-se durante todo o ano para criar novos projetos sociais com o fim de levar dignidade às pessoas carentes. Deus, né? Na minha vida e na vida dos meus filhos. Porque se não fosse por vocês, eu não estava realizando o sonho deles hoje. Que é de ter uma cadeira para eles sentar, dar uma passeada. A senhora tinha 4 filhos paralíticos. Era. 2 faleceram. Eu tenho 2. Tem 2 para cuidar ainda. Isso. Sofreu muito, né, senhora? Conforme prometido e mais ainda. Pois prometemos 2 cadeiras, trouxemos 3. 2 deles se deslocarem e uma para dar banho neles. Tá certo? Tá certo. Faça assim e diga graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Gosto muito de nossos sertões, muito daquele povo de maioria simples e humilde. Gosto demais de contatar essas pessoas e de ajudar. Sempre quis fazer isso. E Deus me deu uma estrutura muito boa. Eu tenho uma estrutura maravilhosa, extraordinária. E onde eu não chego, é difícil alguém chegar. Então eu me sinto um privilegiado de Deus. Às vezes a gente chega em alguma casa
E está lá a família numa situação muito delicada. E a gente ajuda, assim, na medida do nosso possível. E eu sempre levo, assim, uma boa quantidade de dinheiro e distribuo muito com as crianças, né? E a gente sempre ajuda. E às vezes tem algumas famílias por aí que a gente não resolve tudo na vida dela, mas dá uma força. Ninguém tem ideia a grandeza que é os Centuriões, o bem que faz, os lugares que entra. Eu já participei várias vezes de quadriciclo, de UTV, com o pastor Marcelo, com a equipe toda aí no Alto Sertão, e as pessoas não fazem a mínima ideia o que o pastor Marcelo, o trabalho do pastor Marcelo, o bem que ele faz em lugares que não se imagina que pode ter ali um ser humano vivendo em situações tão difíceis, tão complicadas, e o pastor Marcelo leva com a equipe dele amor, alegria, alimentação, medicamento, roupa, calçado, a palavra. E as pessoas às vezes falam muitas coisas, mas era preciso, ou é preciso, conhecer o pastor Marcelo, a obra do pastor Marcelo, o trabalho do pastor Marcelo, para poder falar alguma coisa. A igreja tem muitos projetos e ações. Nós temos Anjos da Madrugada, nós trabalhamos com dependentes químicos, visitamos hospitais, nós assistimos esse pessoal na calada da noite, no silêncio da madrugada, alimentando, às vezes levando um agasalho. Já aconteceu, como por exemplo, aconteceu uma situação em que se descobriu alguém que estava com a ferida, que tinha bichos, né? Vermes. E a gente cuidou, como muitos outros casos que acontecem. Na medida do possível, Anjos da Madrugada faz um trabalho excelente. E quanto ao Emoal, estamos agora com uma parceria que a gente dá todo apoio logístico, e eu me comprometi, eu disse, todo o sangue que Arapiraca necessitar, me comprometi a conseguir, e o Emoal não está dando conta. Nós temos sempre mais do que eles conseguem coletar. Nós montamos uma estrutura e damos todo o apoio de alimentação, tanto à equipe do Emoal, como às pessoas que vão doar sangue. E como eu disse, estou cumprindo e vou continuar. Além dos trabalhos sociais, a igreja também tem projetos para jovens, o Acampe Conexão, que reúne centenas de jovens e adolescentes para um retiro espiritual com palestras abordando diversos temas, tendo como principal deles o cristocentrismo, além de muito lazer. Nós trabalhamos normalmente no Carnaval e também em outros períodos com jovens. E é um trabalho muito bonito. Eu faço um trabalho de pregação interativa e muita gente sai de lá transformada, instruída e preparada para uma nova vida. O Acampe é um trabalho extraordinário. O conservadorismo é defendido com destaque para a conduta moral cristã, fundamentada nas Sagradas Escrituras. Eu sou de direita, radicalmente de direita, porque a esquerda não dá para apoiar. Eu não apoio aborto, eu não apoio ideologia de gênero, eu não apoio a perversão, eu não apoio a apologia ao estupro. Eu sou totalmente avesso à esquerda, sou 100% direita. O pastor é muito conservador e, claro, ele passa isso para a igreja, e a gente aprende com ele, abraça esse espírito, essa ideia, esta fé, e a gente vai pregando, passando para o nosso povo, porque cremos que isso que dá certo. Como o nosso Deus é também conservador.
Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, ele não vai mudar. Por mais que você veja as pessoas mudando épocas, mas Deus permanece o mesmo, conservador desde o princípio. Deus não mudou, não. Olha, se você for para a Bíblia, o que é que Deus mais exigiu do homem? Obediência. Adão, Abraão, Jacó, Israel, Isaac, todos Deus exigia obediência. E a obediência é um princípio muito forte do conservadorismo. E obedecer os seus senhores, seus pais. E Deus é conservador. Ele quer que obedeçamos. A esquerda, ela quer anarquia, rebeldia, desobediência. Quer que você seja livre. Quer que você faça o que você quiser da sua vida. E aí essa ideia muitas pessoas gostam, né? Porque ninguém quer ser dominado. Ninguém quer ser controlado. As pessoas gostam de ser livre. Só que o ser livre custa um preço. Então a Igreja Santo Jesus Cristo tem esse perfil. E o nosso pastor não abre mão de princípios que ele tem e preceitos que Deus deu a ele. E a igreja segue. E por isso que a Igreja Santa é organizada, disciplinada e baseada no conservadorismo. A igreja tem seu posicionamento político de direita e participa de momentos históricos em apoio ao conservadorismo. Hoje, a ISJC é uma das igrejas que mais crescem no estado de Alagoas e, em 2022, começa a expandir-se fora do estado de Alagoas, iniciando por Pernambuco. Toda inauguração da Igreja Santa de Jesus Cristo virou uma festa. E as pessoas realmente gostam. É uma festa espiritual e uma festa também social. Pessoas da igreja, passantes, visitantes, enfim, sempre está havendo uma grande aglomeração em qualquer inauguração da Igreja Santa de Jesus Cristo, porque é de fato, literalmente, uma festa. Eu já ouvi o próprio pastor Marcelo falar e outras pessoas que começaram com ele, né, há 34 anos, o pastor Marcelo determinando, um dia a ISJC, a Igreja Santa de Jesus Cristo, ela vai crescer, ela vai ter tantas igrejas, ela vai ser assim, assim, assim. Como aprendi com o pastor Marcelo, e o pastor Marcelo fala isso através do Senhor Jesus, do que está escrito, que aquilo que confessamos com a nossa boca, crendo no nosso coração, assim será, assim vai acontecer. Então eu vejo, sim, a fé do homem de Deus que fez essa igreja crescer aqui em Alagoas e agora em outro estado. Eu acredito que Jesus abriu as portas. Já ganhamos muitas e muitas almas em Alagoas, agora vamos ganhar muitas almas em Pernambuco. Tem sim outros ministérios que já ganham almas, mas cada ministério tem um espírito. E a ISJC tem um espírito de cura, libertação e prosperidade, aonde a gente chega, e o interessante, a gente chega normalmente nos lugares simples, humildes. Pela bênção do pastor Marcelo, abri alguns trabalhos em lugares simples como Alecrim, que é município de Girau do Pociano, Piau, Alto Sertão, distrito de Piranhas, lugares simples. Pessoas que não têm condições alguma para manter a igreja, mas da maior a gente acaba enxertando na menor. Então é uma obra de Deus maravilhosa e a gente vai em lugares que normalmente muitos não querem ir. Levamos o evangelho àqueles necessitados, simples, humildes e algo interessante. A gente não pesca peixe em aquário. A gente vai pescar o peixe na lama. O que significa isso? A gente vai até pessoas que não conhecem o Evangelho. A gente vai até pessoas que vivem na idolatria, feitiçaria, mundo do crime, drogas, prostituição. O mais interessante que eu acho da ISJC, desse trabalho do pastor Marcelo, por isso que eu tenho tanto orgulho, é resgatar essas almas, essas vidas. A gente não tira pessoas da igreja de ninguém. Tem pessoas de outro ministério que vêm para o nosso, mas o objetivo principal é ir a essas pessoas que não conhecem o Evangelho. É maravilhoso. E agora, Pernambuco, vamos resgatar muitas almas. Tínhamos cassimbos para construir, aí Alto Cruzeiro, Caetitude, Baixão,
Baixada Grande e Planalto, 6 igrejas, tudo uma vez só. E o que eu vi é a gente já cansado, além das reuniões que tinha que fazer nas igrejas, tinha que cuidar das construções. Tinha eventos, o pastor nunca parou. O que eu vi era ele reclamar porque ele não estava fazendo muito. Isso 4 horas, 5 horas da manhã. E eu comecei a ver de perto que o que tinha para fazer, a gente não tinha condições financeiramente para fazer. Só que o que o pastor queria fazer ainda 100 vezes mais. Eu disse, oxe, eu me assustava, né? Eu estava perto do pastor e via. A gente não tem condições nem de fazer o que está fazendo. A gente já faz pelo milagre. E o pastor quer fazer 100 vezes mais. Só para você ter uma ideia, quando cheguei, ele disse, marca uma reunião com o pessoal da construção. Pedreiro, servente. Aí marquei. Aí na minha cabeça eu disse, ele vai dispensar alguns para enxugar a folha. Aí quando ele chegou na reunião, ele disse, eu tenho emprego para todo mundo pro resto da vida. Eu quase desmaio. É só vocês quiserem estar comigo, eu tenho igreja para construir pro resto da vida. Assim, emprego para vocês não falta. E quero contratar mais uma equipe. E eu disse, não, eu não acredito no que eu vi. E aí, como é que eu ia dizer, pastor, a gente não está conseguindo nem de fazer o que está sendo feito, e o senhor agora triplicou, não tinha coragem, não é? Estava ali para mostrar serviço, eu mostrar fraqueza. E o que acontecia? Tudo que o pastor botava para fazer, Deus honrava. Deus era com ele. Jesus dava. E no final fazia. Essas 6 igrejas que a gente construiu em menos de 6 meses, terminou de construir, não estava devendo nada. Ele passou a fazer tudo à vista. E Deus honrava. E Deus fez crescer poderosamente. Tudo através da fé. Milagres, libertações, prosperidade são características do Ministério ISJC, levando a mensagem de fé, esperança e amor. A Igreja Santa de Jesus Cristo, como eu a enxergo, como uma obra autêntica de Deus. Uma obra feita com muita verdade, com muita sinceridade. Não sou perfeito, as pessoas que fazem essa obra comigo não são perfeitas, eu posso dizer, eu sou sim sincero com a obra de Deus, eu sou honesto. Eu faço a obra de Deus por convicção. Acredito no que faço, acredito no que sou. E se eu não acreditasse, eu não subiria o altar por dinheiro nenhum, pois não faço nada por dinheiro. Faço por convicção. Faço por missão, por acreditar no que faço, e eu sei e acredito nisso. Eu sou um sacerdote legítimo. Eu tenho um sacerdócio, tenho um ministério que Deus me deu. Acredito 100% nisso e desafio Satanás, ele e o inferno todo, provar o contrário. É assim que é minha confiança. A Igreja Santo Jesus Cristo, para mim, é a minha segunda casa. É a minha segunda casa, aonde eu fui acolhida, aonde o pastor Marcelo me acolheu. Então, o pastor Marcelo, para mim, é meu pai na fé. Entendeu? Hoje, eu não tenho um pai físico, mas eu tenho um pai espiritual, que é o pastor Marcelo. Esse eu defendo com unhas e dentes. O meu pai, ele é meu pai. Ele é o meu pastor. A minha gratidão é grande ao Senhor Jesus por ter conhecido o pastor Marcelo e por hoje ser grata a ele e estar na presença do Senhor Jesus. A Igreja Santa representa na minha vida tudo, tudo de paz, de amor, de fé, de esperança, sabe? É uma grande alegria para mim participar da Igreja Santa de Jesus Cristo. É um orgulho para mim, é um orgulho de servir ao Senhor Jesus na Igreja Santa de Jesus Cristo. A fé dele é diferente.
E Deus tem abençoado isso e a igreja tem crescido muito com a fé do pastor, que não muda. Um homem só de uma palavra, verdadeiro, sincero. E esses tempos todos que estou com ele, nunca vi cometer uma injustiça. Pode falar dele quem quiser, só fala quem não conhece. Mas de conhecer sabe que ele é diferente. A fé do pastor é diferente. E é um prazer, um orgulho muito grande. Claro que quando cheguei perto dele, a minha vida mudou como pessoa também, por ver, né? Querer imitar, querer seguir. E é um exemplo, o nome da igreja hoje, Igreja São Jesus Cristo, um exemplo de fé, esperança e amor, hoje a gente pode entender que de fato é um exemplo de fé, esperança e amor. A Igreja São Jesus Cristo, que é o pastor Marcelo, onde tudo começou. Ele é um exemplo de fé, é um exemplo de esperança e de amor em tudo que faz. Nunca vi uma pessoa tão convicta da fé no Senhor Jesus do que o pastor Marcelo. A forma que ele tem de falar de Jesus é diferente. Dele mostrar o que Jesus faz na sua vida, o que Jesus é para você. Então eu nunca encontrei uma pessoa que falasse do Senhor Jesus da forma que o pastor fala. Ele passa para a gente um Jesus diferente do que às vezes a gente não achava que era, mas não da forma que ele tem. Aquela fé, aquela confiança que você tem no Senhor Jesus. Até hoje, e eu quero continuar, né, até o fim da minha vida, vendo o pastor Marcelo como o meu pastor, o homem de Deus. Não consigo, não tem como eu olhar para ele como o meu sogro, como, né, o avô dos meus filhos. Eu sempre olho para ele como o pastor Marcelo, um homem abençoado, que tudo que eu sou hoje, né, sou filho de Deus, servo de Deus, sou cristocêntrico, tudo isso através dos ensinamentos do homem de Deus, do pastor Marcelo. O meu pastor, o meu líder espiritual. E, acima de tudo, o homem que me deu, que vai me deixar um dia o maior legado que alguém poderia deixar, que é a fé no Senhor Jesus. De qualquer coisa que eu possa ter aprendido um dia com ele, a fé no Senhor Jesus, que ele me ensinou, que eu aprendi, né, na verdade, através das atitudes dele, é o que é de mais precioso para mim. Porque eu já ouvi falar de fé, mas hoje eu vivo a fé, os milagres do Senhor Jesus na minha vida, e foi com ele que eu aprendi. Diante de tantas adversidades, de tantas situações contrárias, adversas, diante de tantas coisas, eu sempre o vi firme ali. Ele, como pai, é o pai exigente, é o pai que sempre cobrou bastante, é o pai que, ao mesmo tempo, sempre foi muito compreensivo. Eu acho que ele é o meu super-herói. Que me ensinou a coisa mais preciosa que eu posso ter na minha vida, que é a fé no Senhor Jesus. Eu acho que isso é tudo. A fé eu vivo os milagres da fé que ele me mostrou, que ele me ensinou. É real os milagres da fé da minha vida. E todos os dias eu vivo isso.
Mora no meu coração, no coração de todo mundo que gosta dele. E que Deus abençoe ele por todos os anos da vida dele. Que guie todos os seus passos, que dê tudo de bom, que é o que ele merece. Creiam no Senhor Jesus e estarão seguros. Creiam em seus verdadeiros profetas, pastores, estarão bem encaminhados à salvação. E digo a todos vocês, leiam a Bíblia, tenham comunhão com o vosso pastor, tenham fé no Senhor Jesus, acreditem em suas palavras e vocês serão pessoas de sucesso. Vos abençoo em nome do Senhor Jesus, para que Ele vos faça prósperos e felizes e vos contemple com a salvação, a vida eterna. Sim, aí aqui, né, a família cristocêntrica, a minha esposa, a Rebeca, José Marcelo, o primogênito, aí vem o Joaquim e o Gabriel, que não teve como ficar aqui na gravação porque não fica quieto querendo destruir tudo. Gabrielzinho, que é o mais novo. E aqui estão meus filhos, fruto de um trabalho da Igreja de São Jesus Cristo. E sou um exemplo para eles, para que ele trace o mesmo caminho que tracei, para que a minha segunda geração também possa ter a mesma fé que passei para meus filhos. É com prazer, alegria e satisfação que sirvo ao Senhor Jesus. E sou grato por Ele, por tudo, e pelos meus filhos, pela minha esposa e por toda a minha casa. Somos todos cristocêntricos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Somos todos cristocêntricos.